Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será desenvolvimento e evolução, ou simplesmente de forma abreviada EVO-DEVO. Pesquisa em EVO-DEVO. Biologia evolutiva do desenvolvimento. EVO-DEVO, pessoal, é o estudo de como as mudanças nos genes que afetam o desenvolvimento embrionário podem levar a mudanças evolutivas importantes. Trata-se, portanto, de compreender como mudanças genéticas são responsáveis pelas inovações morfológicas-chave para a evolução de características. E foi um campo que passou a se desenvolver há pouco tempo, a partir da década de 80. Assim, as modificações morfológicas que acontecem com o tempo em virtude de mutações, seleção e deriva agem sobre os genes que controlam o desenvolvimento embrionário. As mutações modificaram as sequências e as vias do desenvolvimento e assim causam grandes mudanças evolutivas, pessoal. Homologia profunda é a semelhança subjacente que se observa em estruturas homólogas devida a homologias nos genes que estão ativos quando essas estruturas se desenvolvem. Homologia, pessoal, só lembrando, é definida como a similaridade entre espécies, que resulta da herança de características de um ancestral comum. Neste caso, a homologia está a nível genético. Um exemplo de homologia a nível gênico associado ao desenvolvimento de estruturas homólogas são os genes PEX6, pessoal, que vocês podem estar observando aí na imagem e que são encontrados em camundongos e em Drosophila também e se assemelham em estrutura e função no desenvolvimento inicial da câmara ocular dos vertebrados e no olho composto dos insetos. O PEX6, pessoal, faz parte de uma cascata reguladora envolvida na formação dos olhos. Nas imagens à esquerda, que vocês podem estar observando, o olho de um camundongo com o gene PEX6, tipo selvagem, e um pouco mais aqui embaixo, o alelo mutante, que confere malformação ao globo ocular. E à direita, no canto superior, o olho composto de Drosophila e abaixo, mau desenvolvimento do olho, causado também por mutação no gene PEX6. Então, nós temos aqui, olha, os genes PEX6, onde nós temos semelhanças estruturais e funcionais no desenvolvimento dos olhos em vertebrados e insetos. Assim, a grande variedade de tipos de olhos entre alguns seres vivos são causadas pela ação da evolução sobre genes que controlam o desenvolvimento dessas estruturas.
Logo, nós temos que a ação da evolução sobre genes que controlam o desenvolvimento é resumido aqui nessas imagens, pessoal. Reprogramação. Reprogramação ou cooptação gênica se refere às novas funções que os genes podem desempenhar no desenvolvimento de características. Ou seja, é quando um gene associado ao desenvolvimento passa a desempenhar um papel novo, diferente do qual executava antes. Um exemplo, pessoal, é o gene Distol-S em borboletas. Esse gene de coloração escura, na imagem B, indicado pela seta, que vocês podem estar aqui notando, é revelado por hibridização in situ, em 3 estágios diferentes do desenvolvimento das asas superiores, nessa borboleta cuja espécie é a Pressis coinea. Então, vocês observem aqui os 3 estágios de desenvolvimento. Então, nós temos aqui na imagem em A o broto das asas, na imagem em B a asa parcialmente desenvolvida, pessoal. E aí nós temos a expressão do gene Distol-S, que é evidente no ponto onde um A-spot irá se desenvolver. Observem aqui a seta. E na imagem em C, nós temos a asa completamente desenvolvida com o A-spot, que é um anel concêntrico, pessoal, de pigmentos nas asas das borboletas, cuja tradução livre seria mancha ocular. Portanto, pessoal, o Distol-S nesta espécie estava envolvido na formação dessa estrutura, que nesse caso aqui é o A-spot, mas em outras espécies de insetos e em humanos esse gene está associado ao desenvolvimento dos apêndices. Portanto, um gene antigo, nesse caso o Distol-S, com uma função nova. Então, esse é um caso de reprogramação ou cooptação gênica. Os genes homeóticos. Diversificação nos planos corporais dos animais. O desenvolvimento das diversas partes do corpo de animais e vegetais depende da expressão temporal e espacial de certos genes nas células durante o desenvolvimento embrionário, pessoal. Assim, há sinais moleculares específicos, tanto temporais quanto espaciais, pessoal, responsáveis por informar as células do embrião sobre a sua localização em cada etapa do desenvolvimento, ok? Se esses sinais mudam, ocorrem alterações no desenvolvimento embrionário e também no fenótipo do adulto. Os genes homeóticos têm atividade nas redes de genes que controlam a organização geral do corpo de animais e também de vegetais, pessoal. Assim, os genes homeóticos são genes reguladores que codificam proteínas que controlam a transcrição de outros genes. Esses genes são presentes
tanto em invertebrados quanto vertebrados e em muitas plantas. E quando deixam de funcionar corretamente por causa de mutações, por exemplo, pode ocorrer a transformação de um segmento corporal em outro. Assim, as mudanças nos genes homeóticos podem levar a mudanças na organização dos corpos de animais e vegetais, e então a importantes fenótipos novos sobre os quais a seleção natural, por exemplo, poderia atuar. Assim, nos próximos slides, iremos analisar a ação desses genes tanto em animais quanto em vegetais. Os genes homeóticos nos animais. Em animais, os genes homeóticos ROX são encontrados em todos os filos. Os genes ROX expressam fatores de transcrição pessoal e são essenciais para o desenvolvimento, especialmente na definição do eixo antero-posterior. E aqui nós temos algumas características deles. A primeira delas é a seguinte: eles ocorrem em grupos, nesse caso chamados de clusters gênicos, ou seja, grupos de genes que surgiram por duplicação e que também são conservados em todos os grupos animais. Uma outra característica é que apresentam disposição alinhada com a expressão gênica sequencial e quantitativa. Nesse caso, fala-se em colinearidade temporal, espacial e quantitativa. Ou seja, pessoal, os primeiros genes do cluster se expressam no local que será a extremidade anterior daquele embrião e os últimos na extremidade posterior, sendo que os genes que se expressam primeiro apresentam maior quantidade de produto gênico. Uma outra característica é a seguinte: eles possuem uma sequência conservada, chamada de homeobox, para a proteína reguladora. Os genes homeóticos codificam proteínas reguladoras, os chamados fatores de transcrição, a partir das sequências homeobox, que controlam a transcrição de outros genes. Então, aqui nós temos os genes ROX em Drosophila. Os genes homeóticos são encontrados em dois agrupamentos principais, os complexos chamados Bifhorax e Entenepyria. Pessoal, a primeira mutação registrada que alterou o funcionamento de genes homeóticos foi feita em Drosophila em 1915 e denominada de Bifhorax, como nós podemos observar aqui no subtítulo, porque afetava dois segmentos torácicos, ok? E mais tarde outras mutações foram descritas, como a mutação denominada de Entenepyria, que transformava parcialmente as antenas na cabeça em pernas, que normalmente crescem a partir do tórax. Então, essas mutações passaram a ser denominadas mutações homeóticas, porque fazem com que uma parte do corpo se pareça com outra. A palavra homeótico, pessoal, é derivada do termo homeose, para se referir aos casos em que algo foi modificado e se tornou semelhante a outra coisa.
Na imagem superior, pessoal, aqui no canto esquerdo, nós temos que os segmentos que vão de T1 a T3 e de A1 até A8 indicam, respectivamente, os 3 segmentos torácicos, como vocês podem observar aqui, e os 8 segmentos abdominais. As regiões denominadas de INT, aqui no detalhe, pessoal, a denominada MX e a denominada LA do embrião formam as estruturas da cabeça. A parte inferior da figura apresenta, aqui no detalhe, as localizações relativas dos genes no grupamento. Cada gene coincide, segundo a cor, nessa representação didática, com o local em que se expressa. Notem, portanto, a colinearidade espacial. E na imagem à direita, pessoal, nós temos aí um exemplo de mutação no gene ANTP do grupo Enteroperia com efeito fenotípico, que produziu pernas que crescem na cabeça. Compare com o fenótipo do tipo selvagem, no qual não aparecem essas pernas, e aqui nesse outro fenótipo, que seria um fenótipo mutante, você pode observar aqui a presença, das pernas na cabeça da mosca do gênero Drosophila, pessoal. E na imagem abaixo, nós temos mutações nos genes do complexo Bifórax, que produz moscas com 4 asas. Observe aí no detalhe. Esse segundo par de asas que vocês estão observando foi desenvolvido no segmento T3, que seria, no caso, esse segmento bem aqui nessa imagem, onde geralmente não aparece asas, pessoal. Assim, a função dos genes homeóticos é definir em que lugar do embrião as células estão para que elas possam desempenhar as suas funções corretamente. Nesse caso aqui, dessa mosca, você observa que ela tem apenas um par de asas. Então, aqui os genes desenvolveram a sua função corretamente. E aqui, nesse outro caso, não. Dessa forma, mudanças nos genes homeóticos podem levar a mudanças na organização do corpo, sobre as quais as forças evolutivas atuam. Os ancestrais da mosca, por exemplo, tinham de fato 4 asas, mas essa característica evoluiu para apenas um par, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Os genes homeóticos nos vegetais. Inovações evolutivas nos vegetais. Então, pessoal, a transição para o ambiente terrestre dos vegetais e a sua irradiação a partir das algas verdes aquáticas há cerca de 400 milhões de anos foi possível graças a inovações como, por exemplo, cutícula e estômatos, que reduziram, pessoal, a perda de água do vegetal e contribuíram para o sucesso no ambiente terrestre. E aqui nós podemos observar uma imagem dos estômatos vegetais. Nós também temos tecido vascular como uma inovação para os vegetais que começaram a se diversificar no ambiente terrestre e que proporcionou o transporte de água e nutrientes, pessoal, contribuindo para o aumento no tamanho corporal. Nós podemos observar aqui nesse caso alguns dos tecidos condutores, como é o caso do xilema e do floema. Nós também temos aqui o pólen e sementes,
que possibilitaram a reprodução independente de um ambiente aquático e contribuíram para a propagação dos vegetais, especialmente aqui no caso das sementes, que possibilitam essa propagação. E nós também temos aqui a questão das flores, que possibilitaram um sucesso reprodutivo, pessoal. E os vegetais, como as angiospermas, que possuem todas essas inovações, são os que possuem o maior número de espécies e, portanto, são os com o maior sucesso evolutivo. Naturalmente, há uma série de modificações genéticas responsáveis por todas essas inovações. Assim, a título de exemplificação, vamos analisar com mais detalhes nos próximos slides os mecanismos genéticos associados ao desenvolvimento das flores, pessoal. Então, aqui nós temos a homeose na flor. Então, os genes homeóticos associados ao desenvolvimento da flor, quando sofrem mutações, produzem fenótipos onde as estruturas se desenvolviam em lugar errado. Lembrando que genes homeóticos, pessoal, aqui olha no detalhe, são genes reguladores que dirigem o desenvolvimento de determinadas estruturas ou segmentos do corpo. E quando sofrem mutações, as estruturas do corpo, tanto em animais como em vegetais, podem se desenvolver em lugares errados. A combinação dessas mutações no mesmo indivíduo leva à substituição dos órgãos florais por estruturas semelhantes a folhas. Na imagem A, pessoal, à esquerda do vídeo de vocês, temos uma flor, como vocês podem notar, do tipo selvagem, sem nenhuma mutação das 3 classes citadas anteriormente em Arabidopsis thaliana. Observe aqui o nome dessa espécie, tudo bem? E na imagem em B, no detalhe, podemos ver um triplo mutante com estruturas similares a folhas, pessoal. Assim, parece que o acúmulo de mutações nos genes homeóticos associados ao desenvolvimento das estruturas nas flores faz com que eles deixem de funcionar normalmente e a flor adquira um fenótipo ancestral, como vocês podem estar aí observando na imagem. Lembrando que as estruturas florais, como pétalas e sépalas, teriam evoluído a partir de folhas modificadas. As mutações e a seleção natural atuaram sobre os genes que controlam o desenvolvimento da flor, contribuindo para a diversificação da morfologia floral, como nós podemos estar aqui observando nesses diferentes exemplos, pessoal, de flores. E nós temos, portanto, que, consequentemente, a essa diversificação das estruturas florais, nós também tivemos uma diversificação dos próprios genes, pessoal. Então, a mutação e a seleção produziram a diversidade de formas e de tamanhos de flores observada atualmente. E, embora ainda não se conheça exatamente como esses processos ocorreram, sabe-se que as mutações introduzem novas formas de um determinado gene, os chamados alelos, e quando as mutações têm um efeito sobre o fenótipo do indivíduo, este torna-se sujeito aos mecanismos evolutivos, como a seleção natural, que atuará no sentido de garantir o sucesso evolutivo dos indivíduos com maiores chances de sobrevivência e
reprodução. E, mais uma vez, obrigado pela atenção.